oportunidade de estar aqui, poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem aqui no dia a dia, um pouco do que a gente aplica no Agenda e um pouco do que a gente passa para os nossos clientes, tá? Então, como o Fernando disse, meu nome é Gustavo Gomes e eu atuo aqui no Agenda, tá? A ideia é que hoje eu mostre algumas dicas como vocês se tornarem vendedores mais produtivos. E quando eu digo vendedor, eu não me refiro só ao vendedor em atuação, eu me refiro à pessoa vendedor, porque todo mundo precisa ser vendedor. Tá? E quando eu falo vendedor, eu não estou falando de atendente. O atendente, tem um cliente que ele chega e pede um produto, o atendente entrega. O vendedor não, o vendedor ele faz um trabalho investigativo, o vendedor é uma pessoa organizada, o vendedor é uma pessoa motivada. Tá, então a ideia hoje é mostrar algumas informações, alguns números, vou mostrar um pouco da plataforma, alguns de vocês já utilizam o Agenda também, mas a ideia de eu mostrar a plataforma é mais tangibilizar todas essas estratégias, todas essas ações que é possível ser feito para você otimizar o seu processo de vendas. Antes de eu iniciar de fato a minha apresentação, eu queria falar um pouco sobre o momento que a gente está vivendo. Né? A gente sabe que, devido à pandemia, a economia ela vai sofrer um impacto gigantesco, aliás, já está sofrendo, não só no Brasil, mas no mundo. Só que há basicamente dois caminhos, né, a seguir. Ou eu fico simplesmente parado, lamentando e remoendo, né, sentindo dor do momento que está acontecendo e não faço nada para mudar isso, ou eu tento ir para o segundo caminho. Eu sei que é difícil, mas o segundo caminho ele é mais eficiente. O segundo caminho, ele mostra como que eu tenho que evoluir. O segundo caminho, ele diz que quando eu estou num momento difícil, eu tenho que buscar evoluir como pessoa, como profissional. Porque isso, um momento vai passar. E quando isso passar, eu vou estar preparado para isso. Então, primeiro eu quero dar uns parabéns a todos vocês que estão evoluindo nesse período difícil. Estão aproveitando esse tempo para se tornarem pessoas melhores e profissionais mais capacitados. Bom, então vamos lá, que eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Vou dar mais 5 segundos, que é o tempo de subir minha imagem. Bom, perfeito. Então, o tema de hoje é como ser um vendedor mais produtivo, 10 dicas para maximizar os resultados. Bom, antes de tudo, eu preciso alinhar alguns conceitos com vocês. O primeiro deles é funil de vendas. A maioria das unidades Alpha Graphics já usa o Agenda, já conhece o conceito de funil de vendas, mas eu acredito que nem todo mundo conhece esse conceito, tá? E ele é importantíssimo, ele é o pilar para a gente conseguir seguir com a nossa apresentação, para você conseguir se organizar melhor em termos comerciais. Então, o que é funil de vendas? Eu tenho aqui alguns tópicos, que é a representação da jornada de compra do cliente, ele aumenta a conversão de oportunidades em clientes, ele estimula a execução das ações que avançam os negócios, e deixa claro qual etapa do processo precisa ser aprimorada de maneira mais eficiente para gerenciar os processos de vendas e a equipe comercial. Tá, mas o que de fato é o funil de vendas? Eu tenho a representação aqui do funil, através da nossa plataforma. Tá, então, isso daqui é um funil de vendas. Basicamente, é um painel para que você consiga saber todos os negócios que você tem em andamento. Tá, então, primeiro ponto. Você vai separar o seu processo comercial em etapas. Nesse meu exemplo aqui, eu separei etapas de interessados, qualificação, proposta, negociação e fechamento. Como eu disse, o processo de vendas não é simplesmente chegou um cliente, eu quero um produto, eu entrego esse produto. Se você faz isso, você não está atuando como um vendedor, e sim como um atendente. Um vendedor ele tem desafios, o vendedor tem objeções, então esse vendedor ele tem que entender toda a estrutura do seu processo comercial. Tá? Então, é importante que a empresa defina isso junto com a equipe. Quais são as etapas do seu processo comercial? Quando o lead chega, o que eu tenho que fazer até evoluir com o fechamento? O que é que eu tenho que fazer em cada uma das etapas do meu processo comercial? Então, nessa apresentação, eu vou simular um modelo de um funil de vendas, que é diferente desse que eu mostrei para vocês agora, só para vocês entenderem ainda mais a fundo esse conceito. Por que separar por etapas? Então, primeira etapa aqui, eu vou definir a etapa de prospecção. Porque a primeira coisa que eu faço é captar clientes. Mesmo se for prospecção ativa, se for inbound marketing, que é um modelo onde a gente cria conteúdo e esse cliente entra em contato até a gente. Então, primeiro passo, prospecção. Como que eu prospecto? Pesquisa em mídias sociais, frequento feiras e eventos, tenho indicação de clientes,
anúncios de mídias tradicionais, rever antigos contatos profissionais, isso é algo muito importante, e usar técnicas de marketing comercial. Então, isso aqui são estratégias para vocês captarem clientes. Ainda mais agora, a gente sabe que o mercado está um pouco mais fechado, então nós precisamos ser cada vez mais criativos para captar cliente. Vendas, não fique dependente só de marketing. Tá? Eu sei que é muito comum, né, empresas maiores têm uma equipe de marketing muito boa que capta lead. Só que o vendedor ele tem que ter esse poder, esse poder de persuasão mesmo. Vende para um cliente e busca indicação de outro. Poxa, eu sei que eu entendo bem tal setor, por que eu não ligo, faço uma prospecção com esse cara? Busque meios. Um vendedor que mais vende, ele sempre vai buscar meios fora do padrão para conseguir conquistar cada vez mais clientes. Segunda etapa aqui do funil, qualificação. Então, eu preciso qualificar esse lead. Então, avaliar se o cliente que foi prospectado possui perfil de cliente ideal. Então, eu sei que toda empresa possui um produto ou serviço, né? Vende um produto ou serviço. Mas nem sempre o meu produto ou serviço, tá, vai ser bom para você. E não faz sentido eu vender um produto ou serviço, tá, que não é bom para o cliente. Por quê? Ele pode se tornar um detrator. Ou essa venda pode até não acontecer, eu vou evoluir, vou ficar negociando durante dias, meses, até anos, e essa venda não vai acontecer, porque o meu produto ou serviço não é, o que de fato esse cliente necessita. Outro fator importante é validar se quem você está falando é de fato decisor. Então, tem muito vendedor que conversa com o cliente, valida e não verifica se ele é o decisor. Então, ele conquista uma pessoa X da empresa, mas não conquista o decisor. Tá? Isso não vai adiantar de nada. Claro que, muitas vezes, a gente não chega direto no decisor, a gente vai chegar no influenciador. Mas a gente tem que entender, eu estou conversando com o influenciador, eu vou fazer o possível para que esse influenciador passe a informação para o decisor. Outro fator importante, validar se o budget, né, ou seja, a capacidade financeira de adquirir o seu produto, se essa empresa ela possui de fato essa capacidade financeira. Então você tem um produto ótimo que atende a necessidade da empresa, só que ela não tem capital para isso. Novamente, são informações que você valida na qualificação, já na segunda etapa do seu processo comercial. E por último, entender a prioridade. Se ele quer isso para agora, se ele está prospectando para daqui a um ano contratar o seu produto ou serviço. Por isso que eu estou colocando aqui, primeira etapa, prospecção, e segunda etapa, qualificação. Tá? Se eu deixo para qualificar isso no final do meu processo comercial, olha o tempo que eu gastei para não fechar o negócio. Tá? E tempo é dinheiro. No comercial, isso é ainda mais latente. Né? Tempo literalmente é dinheiro. Terceira etapa, proposta. Então, eu parto do princípio que eu prospectei o cliente, eu qualifiquei, então entendi o momento, a dor e tudo mais. No momento que a dor já foi identificada, eu entendo que é hora de fazer uma oferta, então vou montar uma proposta para esse cliente, adequando as necessidades dele e mostrando os benefícios que vão trazer resultado para o negócio. Então, o envio de uma proposta bem elaborada, específica para cada tipo de cliente é algo muito, muito, mas muito importante. Quarto passo são as considerações. Então, normalmente, claro que em um processo comercial vai ter venda que vai correr de maneira mais rápida e não vai passar necessariamente por todas as etapas. A gente sabe muito bem disso. Tá? A ideia do funil de vendas é a gente separar por etapas, pensando no seu maior número de negócios, né? No modelo mais complexo. Então, depois que eu envio a proposta, é normal que venha algumas burocracias, né? Então, vai ter questão de ele passar para outras pessoas da empresa, ter questão de preço, tem N fatores. Então, a ideia dessa etapa de consideração é vocês diminuírem a burocracia, diminuir o número de alternativas, então sempre mostrar presente para esse cliente, mostrar que a sua plataforma, ou seu produto, ou serviço, vai entregar tudo aquilo que o seu cliente precisa. Outra coisa que é muito comum, tá? Acredito que vocês que são da área comercial devem passar muito por isso. O cliente ele chega com uma ideia pronta. Tá? Então, eu quero isso deste jeito. Pessoal, é natural, tá? Que um cliente ele chegue com uma ideia pronta. É papel do vendedor entender a raiz do problema, entender o que de fato ele precisa e não o que ele quer. Uma vez que eu entendo o que ele precisa, eu tenho que conseguir mostrar para ele, tá, que o que ele quer talvez esteja um pouco equivocado
e o que ele precisa é o que eu tenho para oferecer para ele hoje, tá? Que é muito melhor do que aquilo que ele estava buscando. Então, se você conseguir entender esses pontos, isso vai ajudar muito. Na área de consideração, é uma área que a gente costuma agendar bastante follow-up. Então, eu enviei a proposta para o cliente. Assim que eu envio a proposta, eu já valido. Olha, estou te enviando a proposta hoje. Quando que você consegue me retornar? O cliente fala daqui 2 dias. Então, você já vai criar uma tarefinha para ligar para ele daqui 2 dias. Você sempre vai ser proativo. Durante esse período, você pode ficar enviando conteúdos, passando informações para ele, para demonstrar que você sempre está presente e é especialista nesse assunto. Quinto passo é a negociação. Tá? Então, você quebrou todas as objeções, até algumas objeções de preço, mas ainda pode ocorrer detalhes de negociação. Então, o primeiro ponto é não entrar em briga de preços. Tá? É muito comum que você esteja negociando com o cliente e o vendedor, em um ato desesperado, já quer mexer em preço. Bom, vamos pensar assim na linha lógica. Se eu for comprar uma Ferrari é um carrão reconhecido mundialmente. Você acha mesmo que a Ferrari vai diminuir o preço do produto para vender para você? Não, claro que não, porque eles acreditam na marca, acreditam no potencial, acreditam na exclusividade, eles acreditam no valor do produto. Tá? Então, aqui a gente não vende preço, vende o benefício. Claro que em negociações isso pode acontecer e tudo mais, mas o preço ele tem que ser um detalhe, não uma solução. A solução é vender os benefícios. Tá? Um outro ponto é estudar para contornar as objeções e trocar concessões. Nunca dá desconto de graça. Então imagina que você vende um determinado produto, você vende uma quantidade, sei lá, 10 mil unidades do produto B por 10 mil reais. E o cara quer um desconto? Tá, eu te dou um desconto, mas você tem que levar 15. A ideia é sempre trazer algo para que esteja uma troca justa para ambos os lados. Por fim, o fechamento. Então, o fechamento é depois que eu passei da etapa de negociação, eu tenho que fechar o negócio. O que é muito comum. Eu tenho um vendedor que é muito bom para prospectar e eu tenho um vendedor que é muito bom para fechar. E aí, difícil eu encontro um vendedor que ele está aí no meio termo. Tá? A ideia é que você seja um vendedor que entenda todo o processo comercial e saiba o que fazer em todos os momentos. Então, eu não tenho que focar só em prospecção e não saber fechar, porque o fechamento muitas vezes é duro. Tá? Você tem que ser direto, você tem que ser frio. E também para prospectar você tem que ter uma energia muito grande. Tá? Então, balizem isso no dia a dia. Então, no fechamento, a gente costuma formalizar tudo que foi acertado, resultados esperados, prazos, preços e condições, e reforçar os benefícios. Né? Qual o valor da solução que está sendo adquirida? Então, cada produto ele vai ter um valor. E não é o valor do produto em si, mas é o valor na visão do cliente. Então, eu posso vender esse copo azul para um determinado cliente pelo simples fato dele ser azul. Para outro, eu vou vender porque ele é grande, é um copo azul e grande. Então, eu tenho que entender a necessidade e reforçar sempre esse valor para o cliente. Bom, e por fim, aqui depois que eu fechei, tem um ato de pós-venda, né, que aí muitas vezes não é só o comercial, mas é a empresa como um todo. E tem até essa frase aqui do Philip Kotler, que a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Então, repare que esse pós-venda, ele linka com tudo do que a gente fez anteriormente. Eu prospectei o cliente ideal, eu qualifiquei para verificar se realmente o meu produto ou serviço atende à necessidade daquele cliente, segui por todo o processo comercial e agora eu sigo pós-venda. Uma vez que eu vendo o produto certo para o cliente certo e mantenho esse atendimento em perfeitas condições, impecáveis, ele vai indicar o meu produto. Tá? E vários estudos, independente do segmento, mas é mais latente ainda no segmento de serviço, prova que o canal de aquisição mais eficiente é o canal de indicação. E vocês, vendedores, sabem do que eu estou falando. Sempre que vocês recebem um cliente por indicação, a chance de vocês converterem esse lead é muito maior do que você prospectar ele de maneira fria. Beleza? Bom, agora eu vou, de fato, para as 10 dicas para maximizar os resultados, né, e como gerenciar a saúde do seu funil de vendas. Primeira dica é organizar a base de clientes. Segunda, a quantidade de negócios e ticket médio. Terceiro, o volume e o ciclo de vendas. Quarto, os gargalos e conversões intermediárias. Quinto, o volume e cadência de atividades. Sexto, que é o tempo de resposta aos leads. Eu vou falar um pouco mais a fundo em cada um delas, tá?
Sétimo, a taxa de conversão aos leads, que é o LRR. Oitavo, o forecast de vendas. Nono, motivo de perda de negócios. E décimo, o tempo por etapa do funil. Então, vou passar por todos esses tópicos, mostrar como que a gente faz isso hoje aqui no Agendor e como você consegue usar, organizar isso através da nossa plataforma. Tá? Lembrando, muitas unidades da Alpha Graphics já usam o Agendor. Tá? O Agendor é uma empresa especialista em processo comercial e o nosso produto é uma plataforma de gestão de vendas, tá? Um CRM. Pensando que essa apresentação está sendo disponibilizada para todo o Brasil, eu acredito que pode ter até vendedores autônomos, usuários individuais. A gente tem uma versão gratuita, tá? Ela é um pouco limitada em relação a algumas funcionalidades, mas eu acredito que pode ajudar muitos vendedores autônomos com relação ao uso de CRM. E aí, no final da apresentação, eu mostro para vocês como que cria essa conta, para vocês testarem, conhecerem e tentarem se organizar um pouco mais. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é organizar a base de leads / clientes. Bom, se eu tenho uma base organizada, eu consigo vender mais. Então, eu preciso ter os dados atualizados, eu preciso categorizar minha base de cliente, eu preciso saber as origens desses leads, desses possíveis clientes, e entender o setor de atuação. Bom, se eu tenho essas informações, eu consigo ser mais eficiente no dia a dia. Então, vamos pensar no momento atual. A gente está vivendo um momento de crise. Se eu tenho isso tudo segmentado, a primeira coisa que eu vou avaliar, quais são os setores que estão sofrendo mais? Ah, Gustavo, todos os setores estão sofrendo. Concordo e discordo ao mesmo tempo, porque alguns vão sofrer mais, outros vão sofrer menos. Tá? Então, a gente tem que entender os setores que vão sofrer menos com relação ao nosso produto, ao nosso serviço. Uma vez que eu entendo isso, eu procuro as categorias desse cliente, procuro entender se ele é um cliente que compra, como está o budget, entre outros fatores. Então, se eu tenho uma base organizada, eu consigo atuar até em momentos de crise. Porque vai ter cliente que sempre vai comprar, ele sempre vai precisar do meu produto ou serviço. Então, vou mostrar para vocês agora como que eu faria isso hoje no meu dia a dia. Tá? Então, aqui, a carinha do Agendor, eu tenho minha base de clientes, sejam eles empresas ou pessoas. Então, aqui, empresas, é onde eu vou cadastrar minha base de dados. Aqui vão estar cadastrados todos os meus clientes. Tá? E aí, no momento que eu cadastrar esse cliente, ele vai dar a opção aqui de colocar os dados dele, colocar a categoria, colocar a origem, de onde ele veio. Eu vou conseguir cadastrar de maneira mais organizada. Para quê? Para que no futuro eu consiga fazer atuações do tipo, eu quero só atuar com clientes do setor, deixa eu ver se tem aqui, de indústria. Então, ele vai trazer só os clientes do setor de indústria. Porque eu sei que esse setor está sendo menos afetado agora, uma situação hipotética, tá? E aí eu vou começar a atuar nesses clientes, eu vou ser mais assertivo, tá? Então, vou direcionar o meu esforço como vendedor. Ou até mesmo, eu vou buscar só categoria de clientes que são clientes em potencial. Clientes inativos eu não quero atuar. E assim por diante. Então, você consegue categorizar a sua base e ser mais específico, fazer uma atuação mais direcionada. Bom, segunda dica, quantidade de negócios e ticket médio. Então, perguntas. Qual é o valor médio da sua venda? Quantos negócios ganhos são necessários para atingir a meta de vendas? Eu pergunto muitas vezes para os vendedores, para as empresas, qual é o valor médio das vendas e eles não sabem. Tá? Então, não sabe quanto que custa mais ou menos, qual é o valor que vocês ganham como empresa por cada venda e quantos negócios são necessários de fato para o vendedor bater a meta. Uma vez que eu defino, que eu sei, né, o ticket médio, o valor médio de cada venda, eu, vendedor, eu sei quantas vendas eu preciso fazer para bater minha meta. Tá? Então, se minha meta, sei lá, é 100 mil reais por mês, e o ticket médio da minha venda é 25 mil reais, eu sei que eu tenho que fazer apenas 4 vendas por mês. Tá? E como que eu faço 4 vendas por mês? Aí eu vou destrinchando, eu entendo quantas ligações eu tenho que fazer, quantas visitas eu tenho que fazer em média, e aí eu consigo definir quantas atividades eu faço até chegar nesse resultado. Tá? Vendas, pessoal, é basicamente dividido em 3 pilares. Tá? Claro, eu estou dividindo isso de forma macro. Pilar número 1 é o tanto que eu conheço do meu produto ou serviço, então eu tenho que entender bem o que eu vendo, tá? O que eu forneço. Pilar número 2 é o intangível. O que é o intangível?
o tanto que eu conheço sobre técnica de vendas, técnica de persuasão, porque isso é um pouco difícil de medir, tá? Então isso é estudo, que deve ser feito sempre. Desde um vendedor de 18 anos de idade a um cara de 70, não importa, é evolução contínua, melhoria contínua sempre. E o terceiro pilar está relacionado à gestão, tá relacionado às atividades, está relacionado a quanto que eu costumo agir no dia a dia. Então, obviamente, se eu não visito o cliente, se eu não telefono, se eu não mando e-mail, se eu não faço nada disso, a tendência é que eu não venda. Tá? E esse vendedor ele sempre tem que se manter motivado. A gente fez alguns estudos, existem vários estudos comprovados, que um bom vendedor ele tem que ser extremamente resiliente. Porque um bom vendedor, 70% do tempo, ele recebe não. Então, se você não está preparado para seguir, você se autodesmotiva, você se sabota. Tá? Para nós aqui do Agendor, sempre foi cultural a gente fazer home office. Tá? Tudo bem que eu costumava ir bastante na empresa, mas nunca tive problema de trabalhar home office. Isso já é algo enraizado no nosso modelo de negócio. Mas e você? E a sua empresa? Você já trabalhava home office antes ou não? E agora, você está trabalhando home office? Pessoal, eu sei que é muito comum, quando eu estou home office, eu acabo me distraindo, eu acabo deixando minha mente me sabotar, porque quando você está na empresa, você conversa com outras pessoas, de certa forma, uma pessoa ela motiva a outra, ela engaja a outra. Quando eu estou em casa, em um momento como esse, eu deixo a televisão ligada, que costuma passar informações negativas, isso acaba me desmotivando. Tá? Então é importante que vocês entendam os gatilhos de vocês, aquilo que os motiva e aquilo que os desmotivam, para que vocês consigam contornar esse momento. Então, poxa, notícias ruins me desmotiva. Enquanto eu estiver trabalhando aqui em casa, desligo a TV, vou para outro cômodo, me arrumo como se eu fosse trabalhar na empresa para que eu mantenha a minha motivação. E lembre-se, 70% do tempo de um vendedor é receber um não. Então não se desmotive por esse não. Bom, sobre essa questão de qual o valor médio de venda e quantidade de negócios ganhos, isso você também consegue mensurar na plataforma. Por isso que é importante que você preencha tudo e saiba esse tipo de informação. Tá? Então, a ideia é que aqui você consiga saber a quantidade de negócios ganhos de um determinado período. Então, estou colocando um período aqui. Eu sei quantos negócios eu vendi e o ticket médio. Tá? Então, se eu tenho essa informação, eu sei quantas vendas eu tenho que fazer para atingir um determinado resultado. Dica número 3, volume e ciclo de vendas. Então, estou falando aqui de hit rate, que é o percentual de quantas oportunidades para que uma venda ocorra. Então, eu sei que a minha taxa de conversão, imagina que assim, esse mês eu recebi 100 leads de marketing. Desses 100 leads, eu vendi para 10 clientes. Então, o meu hit rate está relacionado ali a 10%. Tá? Por que é importante eu mensurar isso? Uma vez que eu tenho isso de forma estruturada, eu consigo otimizar o meu processo de vendas. Então, um exemplo que eu costumo dar para toda empresa que acaba criando uma conta no Agenda é o seguinte. Se eu olhar só vendas, eu recebi 100 leads esse mês e vendi para 10 clientes. Legal, vendi para 10% dos leads que eu recebi. No mês seguinte, eu recebi 1000 leads e vendi para 20 clientes. Se eu olhar só venda, minha venda dobrou. Ou seja, eu aumentei em 100% a venda. Mas se eu olhar meu hit rate, minha taxa de conversão, diminuiu. Porque para eu manter pelo menos os 10%, eu teria que vender para 100 clientes. Porque eu recebi 1000 leads. Por que isso é importante? Porque é um alinhamento de aquisição, não é um alinhamento só de vendas. É vendas e marketing. Que aí eu garanto a qualidade do lead que vem de marketing, mais a minha taxa de conversão em vendas. Ciclo de vendas. Quanto tempo demora desde o primeiro contato até o fechamento? Então eu pergunto para vocês hoje, em quanto tempo vocês levam, em média, para fechar um negócio com algum cliente? Tá? Isso daqui, pessoal, é muito importante. Porque se eu não sei em quanto tempo eu levo, em média, para fechar um negócio, eu não sei o que eu preciso fazer para acelerar o meu processo. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para bater uma meta. Eu não sei se eu vou conseguir bater minha meta desse mês, desse trimestre, desse ano. Então é importantíssimo eu ter essas informações. Um outro ponto é a questão do spin selling, né? Aprimore suas perguntas aí de implicação
A ideia é você, através das perguntas de spin selling, você consiga diminuir seu ciclo de vendas e aumentar isso a taxa de conversão, olhando até para os scores das oportunidades. Então, no dia a dia, vocês vão receber bastantes leads. E o bom vendedor, ele vai, logo no primeiro contato, fazer essa qualificação e entender, sentir o cliente, se ele está mais quente, se ele está mais frio. Bons vendedores, eles dão vazão mais rápido no funil de vendas. Então, vou priorizar aqueles clientes que estão mais próximos de fechar, aqueles clientes que estão mais quentes. Não vou esquecer dos demais, só que eu vou priorizar. Se ele está mais quente, o processo dele é mais rápido e eu consigo atender o outro de maneira mais eficiente também. Bom, falando sobre percentual de negócios ganhos versus perdidos, que é o hit rate, vocês conseguem visualizar aqui na parte de relatórios da plataforma. E aqui também o ciclo médio de vendas. Tá? A ideia é que todas essas métricas que eu estou apresentando para vocês lá, vocês consigam visualizar aqui na plataforma também. Quarta dica, gargalos e conversões intermediárias. Então, quantos clientes prospectados avançam para a etapa de qualificação? Então, você tem o seu funil de vendas, você tem a etapa lá de prospecção, vai ter etapa de qualificação, vai ter N etapas. Você precisa entender quantos clientes que você falou que você conseguiu evoluir. Tá? De etapa a etapa. No Agender você recebe um relatório que ele vai mostrar qual etapa é o seu gargalo. Por quê? Se eu sei onde é o gargalo no meu processo comercial, eu consigo entender, eu vou buscar o que aconteceu com todas aquelas oportunidades que eu perdi naquela etapa. Então eu vou buscar uma a uma. O que aconteceu com todas elas? E eu tenho certeza, vocês vão identificar um fator comum. Seja prazo, tempo, estratégia de negociação, segmento. Então você precisa entender o porquê você está perdendo negócio em uma determinada etapa. Isso aqui são os pontos do que eu falei até então, tá? Só que de maneira um pouco mais acelerada. Vamos aqui para a quinta dica, que é o volume e cadência de atividades. Bom, estava louco para falar sobre esse ponto. Muitas vezes os vendedores recebem o lead, e ligou, o cliente não atendeu, já vai para o próximo. Ligou, o cliente não atendeu, já vai para o próximo. E assim por diante. E não é assim que funciona. Vocês precisam definir cadências. O que é uma cadência? É o que eu preciso fazer, tá, com esse cliente em cada uma dessas etapas. Então, eu recebi o lead. Quando eu recebo o lead, eu tenho que ter isso registrado em algum lugar. Tá? É uma estratégia que a empresa, a área comercial, vai definir para toda a equipe. Recebi o lead. Quantas ligações eu faço? Quantos e-mails eu envio? Quantas reuniões eu marco com o cliente? Quantas mensagens no WhatsApp? Vou dar um exemplo como que a gente faz aqui no Agenda. Assim que esse lead cai, a gente já liga. Se esse cliente não atende, a gente já manda uma mensagem no WhatsApp. No mesmo dia, a gente tenta fazer mais 2 ligações, manda e-mail e mais outra mensagem no WhatsApp. Isso tudo no mesmo dia. Por quê? Talvez ele não estava disponível naquele momento e vai estar disponível em outro. Tá? E a ideia é que vocês consigam metrificar isso. Porque fazer pouco contato é ruim e fazer muito também é ruim. Imagina, eu recebi o lead, o cara não me atende, eu fico tentando falar com ele por e-mail, por ligação durante um mês. Isso foi produtivo? Não, não foi. Tá? Então a ideia é que vocês definam um período, sei lá, eu vou chutar aqui um período, tá? Cada empresa vai ter um padrão diferente. Mas recebi o lead hoje, eu tenho que tentar falar com ele nos próximos 3 dias. Claro, quanto mais rápido, melhor. Mas nos próximos 3 dias eu tenho que fazer 10 ligações, mandar 3 e-mails e mandar 4 mensagens no WhatsApp. Caso ele não me retorne, eu vou perder esse negócio. Mas eu vou ter isso padronizado. Não cada vendedor vai fazer do jeito que quer. Eu defino um padrão para a empresa. Uma vez que eu defino o padrão, eu avalio. Poxa, esse padrão é ideal? Não, está tomando muito tempo, ou eu estou perdendo muito negócio. Ou eu aumento esse período, ou eu diminuo. E aqui ele fala também quais são as atividades realizadas para cada negócio ganho, para eu entender exatamente quantas ligações, reuniões, visitas, propostas eu fiz durante todo o período do funil. Então, essa questão de ligação, de primeiro contato, está mais relacionada à primeira etapa do funil, só que a gente sabe que tem todas as etapas do processo comercial, onde vocês fazem visita, envio proposta e fazem outras coisas. E um último ponto é se todos os negócios em andamento estão com um próximo passo agendado. Então é importante que, além de eu estar negociando com o cliente, eu já tenha um próximo passo agendado. O que é esse próximo passo agendado? É uma ligação, reunião, visita. Eu não posso deixar esse negócio parado. Tá? Eu preciso de alguma coisa que me avise, que me alerte sobre essas atividades. Então, eu vou mostrar isso, como que a gente faz hoje aqui no Agenda. Bom, então esse aqui, simular o meu funil. Tá? Eu tenho vários negócios aqui em andamento. Essa aqui é a minha primeira etapa.
Então, liguei para o cliente, eu vou registrar que eu liguei. Mandei um e-mail para o cliente, eu vou registrar que eu mandei um e-mail. Por quê? Eu vou quantificar quantas vezes eu tentei, até eu bater o número limite que a gente estipulou aqui dentro, de X ligações, X mensagens no WhatsApp, X e-mails. Bateu essa quantidade, eu simplesmente vou perder o negócio. Tá? Consegui falar com o cliente falou que quer para mim retornar para ele tal data, ou ele está avaliando. É importante, então, que eu venha aqui e agende uma tarefa. Tá? Então, vou agendar para ligar para ele sexta-feira, às 10 horas. Por que eu estou fazendo isso? Porque a plataforma vai me alertar. Tá? Se eu agendar uma tarefa para ele, a plataforma vai enviar um e-mail avisando, vai mandar notificação no meu aplicativo, porque a ideia é que vocês não percam o time da negociação. Tá? E outro detalhe, isso ficar sempre bem claro para vocês, de maneira visual. Repare que eu tenho vários negócios em andamento e todos aqui estão verde, menos esse daqui. Ele está verde porque eu agendei uma tarefa no futuro e no momento exato a plataforma vai me avisar. Então, repare, você vendedor vai ficar focado em vender e a plataforma vai alertar vocês quando vocês precisam fazer determinadas ações. Bom, dando continuidade aqui nas dicas, vamos para a sexta, que é o tempo de resposta aos leads, o LRT, né, o famoso Lead Response Time. Bom, esse ponto aqui, a maioria das empresas, a maioria dos vendedores acabam negligenciando, isso está muito errado. Tá? Quanto tempo um lead espera até ser contatado para o vendedor? Tem até um estudo aqui da Harvard Business Review, que os vendedores que contatam seus leads dentro da primeira hora são 7 vezes mais propensos a chegar ao decisor. E na área de inside sales, em menos de 5 minutos. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais rápido vocês entrarem em contato com o potencial cliente, maior é a chance da taxa de conversão. Então, você tem sua área de marketing, que tem lá um fale com o consultor, esse lead caiu para você. Tenta falar com esse cliente no exato momento, na hora zero, não deixa passar 1 minuto sequer. Por quê? Quanto mais rápido eu falo com esse cliente, eu vou pegar no momento de compra, porque ele quer, se ele está querendo falar com você, é porque ele quer algo. Ele, no mínimo, quer conhecer o seu produto. Então, se eu falo com ele o mais rápido possível, eu pego ele num bom momento. Segundo ponto, eu evito que em uma pesquisa do Google ele conheça o meu concorrente, porque eu já encantei ele antes disso. Tá? Então, a sua chance de converter ela é muito maior. Por isso que é importante eu também definir cadência de tentativa, definir quantas vezes eu vou ligar para ele, relacionado ao tópico anterior. Tá? Então, quanto mais rápido eu fizer esse processo, melhor. Taxa de resposta aos leads, LRR. Isso aqui também é muito importante. Tem empresa que não tem problema com geração de leads. Então, eu consigo gerar bastante lead, só que a minha equipe comercial, o meu vendedor, não consegue dar vazão. Isso é um grande problema. Tá? Então, eu preciso avaliar, no caso aqui eu estou dando um tópico de semana, de todos os leads novos que eu recebo numa semana, quantos estão sendo contatados na mesma semana? Esse aqui é um exemplo. Tá? Eu posso considerar no dia. Então, eu vendedor, eu recebo 10 leads por dia. Eu estou conseguindo falar com todos eles? Porque não adianta eu receber 100 leads se eu só consigo falar com 90. Eu estou jogando 10 no lixo. Tá? Então, ou eu, vendedor, preciso otimizar o meu processo comercial para atender mais clientes, ou eu tenho que conversar com marketing. Vocês estão gerando bastante leads, eu não estou conseguindo dar vazão. Eu preciso aumentar a equipe comercial ou precisa melhorar a qualidade desses leads. Tá? Então, a ideia é determinar a capacidade de vazão, fazer coach para melhorar a eficiência e fazer alinhamento entre marketing e vendas. 8ª dica, forecast de vendas. Esse é um outro ponto bem interessante, porque o vendedor ele costuma atuar no dia a dia, mas ele não costuma entender exatamente quando que ele vai fechar os negócios. Tá? Então é importante vocês fazerem reunião de forecast para saber quais negócios entrarão nessa semana, quais negócios entrarão nesse mês, nesse dia, nesse quarter. Tudo vai depender do ciclo de médio de vocês. Tá? Então, um alinhamento entre gestor e vendedor. Então, fazer reuniões de forecast, quantos negócios estão previstos para fechar na semana que vem, no mês que vem, nesse trimestre, enfim. Qual previsão está dentro da meta de vendas? E também sobre o forecast histórico, né? Para empresas com grande volume de negócio. Então, tenho que saber a minha média histórica para conseguir calcular isso atualmente.
No Agendor hoje, quando você cria um negócio, coloca uma possível data de fechamento, um possível valor, ele encaminha para você os possíveis negócios que serão fechados na semana. Porque a ideia é que vocês tenham isso no radar de vocês, tanto eu como vendedor, tanto eu como gestor. Tá? Se eu tenho mais previsibilidade, maior é a chance de eu fechar esse negócio. Nona dica, motivos de perda. Esse aqui também é outro ponto que eu queria falar muito, porque os vendedores costumam errar demais quando a gente fala de motivo de perda. Então, primeiro ponto, eu preciso definir os motivos de perda dos negócios por cada uma das etapas do funil. Quanto mais para fundo do funil, maior é o custo de perda de negócio, ou seja, imagine que eu estou negociando com um cliente. Se eu já entendi que ele não tem um perfil, eu perdi o negócio, o meu custo ele é menor do que se eu ficar negociando com ele durante 3 meses e acabar perdendo esse negócio. Por quê? Quanto mais se passa o tempo, mais dinheiro eu gasto, porque eu gasto mais tempo como vendedor, a empresa gasta mais tempo como um todo, então tem que ser rápido nesse processo. Tá? Porque eu preciso de motivos de perda para eu conseguir revisar semanalmente os maiores motivos que eu tenho no dia a dia e também para eu alinhar com marketing e vendas, né, os principais motivos, estratégias e tudo mais. Mostrando um pouco como que a gente faz isso no dia a dia. Então, basicamente, estou negociando com um cliente. Esse cliente aqui, Chico Ball, estava negociando com ele, a negociação não foi bem sucedida, tá? Eu vou perder a negociação. Vou clicar aqui no xizinho. Quando eu clico no xizinho, eu estou querendo dizer que eu vou perder esse negócio. E aí a plataforma ela pergunta qual foi o motivo de perda. Esses motivos de perda que vocês estão vendo aqui, vocês que vão customizar de acordo com o modelo de negócio de vocês. Tá? A empresa A vai ter motivos de perda diferente da empresa B, que vai ter motivos de perda diferente da empresa C. Então vocês, vendedores mais gestores, vão sentar, vão alinhar e vão definir os motivos de perda. Eu costumo colocar esse motivo de perda aqui para fazer uma provocação. Por quê? Muitas vezes, quando eu vou fazer palestras, eu faço pergunta, né? Qual é o maior motivo de perda dos vendedores? Eles falam, é um concorrente. Gente, isso não existe. Tá? Não existe motivo de perda concorrente. Ninguém vai para o concorrente pelo simples fato de ser concorrente. Tá? Eu só vou para o concorrente se ele oferecer um preço melhor, um produto melhor, um atendimento melhor, um prazo melhor. Então, isso que é motivo de perda. Produto, preço, prazo, é o motivo que levou ele a fechar com o concorrente. Ah, Gustavo, mas não é importante eu saber quem é o concorrente? É sim. Então, eu clico aqui no motivo de perda e no comentário eu coloco o nome do concorrente. Tá? Por que isso? Se você vir aqui em relatórios, por exemplo, eu consigo extrair todos os negócios que eu perdi por motivo de perda de um determinado período. Tá? Então, tenho aqui um gráfico que vai mostrar todos os negócios que eu perdi por motivo de perda e eu quero atuar só nos negócios que eu perdi por preço, por exemplo. Imagina que hoje você está com a campanha de um produto, tá? Que ele custava 10 mil reais e agora ele está custando 5 mil reais. Você abaixou 50% o valor dele. Você vai vir aqui na plataforma, vai buscar todos os negócios que você perdeu por preço. E aí você vai fazer um filtro aqui de produto. O produto que eu estou com desconto é o produto Bombas, que custava 10 mil, agora custa 5. Quando vocês possuem esse tipo de campanha, provavelmente vocês mandam e-mail para a base inteira, comunica a base inteira. Legal, é a comunicação em escala. Mas você, vendedor, vai fazer esse filtro e vai olhar todos os clientes que você perdeu por preço, que tinham interesse por esse produto, e você vai ligar. Por quê? Poxa, você só não vendeu para ele por causa do preço. Então você já solucionou o problema dele. Automaticamente, tá? Então, você vai ligar para ele e você vai entender que a sua taxa de conversão ela tende a ser muito maior. Ou seja, eu entendi a dor e agora eu tenho uma solução. E a última dica é o tempo por etapa do funil. Então, negócios muito tempo em uma etapa podem indicar uma falta de follow-up. Isso é verdade. Se eu estou negociando com um cliente há muito tempo e eu tenho muito negócio em andamento, eu esqueço de fazer o acompanhamento, de saber como está a negociação, de cobrar esse cliente. A ideia é que essa negociação ela mantenha sempre em movimento. Quando essa roda para, é difícil você gerar energia de novo. E vocês vendedores sabem do que eu estou falando. Quando a negociação emperra, quando demora muito, a chance de converter diminui e bastante. Muitos negócios atrasados também podem indicar sobrecarga no funil. Então, se você tem vários negócios em andamento e não conseguir dar vazão, também é outro problema. Tá? E, novamente, eu preciso aprimorar minhas técnicas ou diminuir a quantidade de leads. E sobrecarga no funil, vários negócios em andamento, pode causar perda de oportunidade de venda. Então, se eu tenho vários negócios e não consigo dar vazão, eu vou acabar perdendo o negócio. Ou seja, eu gasto para captar o lead,
eu tenho toda uma energia para conversar com esse lead, mas eu não consigo dar continuidade. Ou seja, eu gastei tempo e dinheiro para perder o negócio. Não faz sentido. Tá? Então, tentei isso tudo bem balizado. Aqui no Agendor, a gente costuma fazer esse acompanhamento no seguinte formato. A gente olha aqui no mapa, porque no mapa ele mostra o tempo que cada negócio está em andamento. Tá? Só de eu passar o mouse em cima, ele mostra quanto tempo ele está no meu funil, porque eu consigo acompanhar o tempo médio, eu consigo acompanhar os negócios que estão mais tempo, e aí eu busco da tratativa. Então, eu, vendedor, eu posso fazer minha autogestão e olhar isso daqui e falar, poxa, esse negócio já está muito tempo em andamento, o que está acontecendo? Deixa eu ligar para o cliente, deixa eu colocar uma certa pressão para a gente evoluir esse negócio, ou pelo menos entender o porquê ele está assim. Tá? E também para o gestor, né? Olhar para o vendedor e falar, poxa, eu sei que você tem esses negócios em andamento, o que é que eu posso fazer para te ajudar? Porque a ideia do líder é apoiar esse vendedor para que ele consiga converter cada vez mais. Bom, pessoal, acho que estou meio que dentro do prazo aqui ainda. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu sei que foi algo muito rápido, de certa forma até um pouco raso, devido ao tempo e tudo mais, mas a ideia era mostrar como que vocês vão seguir com o uso da plataforma, como que vocês podem lidar em tempos como a gente está vivendo agora e como que vocês vão se preparar para tempos futuros. Tá? Então, a ideia é que com todos esses aspectos vocês consigam vender mais agora, mesmo em um momento de crise, porque você vai otimizar o seu processo e também vai preparar o terreno, né? Vai preparar aí a área de gestão para quando o mercado voltar, vocês estarem preparados para dar vazão aí em todos os leads, tá bom? Maravilha, Gustavo. Obrigado por aceitar o convite aí, o desafio, cara. Obrigado pelas dicas e orientações aí. É bacana saber, ver, né, de perto assim o conhecimento técnico, cara. Muito bom mesmo, tá? Bom, temos algumas interações aqui na sala também, no Insta, no Facebook. Michel, depois eu vou dar a palavra para ele também. Mas começando aqui pelo pessoal que está presente, está participando aqui. A primeira contribuição vem do nosso presidente, tá? O Rodrigo Abreu, presidente da Alfa Gráficos aqui no Brasil. Ele coloca assim: Gustavo, bom dia, parabéns pelo conteúdo e obrigado pela parceria. Antes, reforçar que o Agendor começa com AG, ou seja, tudo para ser um ótimo parceiro. Agora, falando sério, com a quantidade de informações e leads que temos, para nós é impossível que a performance de um vendedor seja eficiente, sem o uso de uma ferramenta como o Agendor. Quais os principais motivos que levam um empresário ou um vendedor a não implantar processos e tecnologias como esta? Alguma chance dele performar bem sem a ajuda da tecnologia hoje? E quais as principais formas de quebrarmos eventuais resistências disso? Precisamos dessas dicas preciosas para quebrar essas resistências. Fique à vontade para dizer o que o seu coração mandar, sem filtro. Valeu. Ótimo. Obrigado aí pela pergunta. Bom, eu diria que a principal resistência é a falta de conhecimento. Tá? Então, vou dar até uma informação interna. Brincadeira, essa informação a gente passa para todo mundo. O nosso maior concorrente hoje não é uma outra plataforma de CRM. O nosso maior concorrente hoje é o Excel. Tá? E por que é o Excel? Pela falta de conhecimento. Tá? Grandes empresas, não estou falando de empresas pequenas e medianas, eu estou falando de grandes empresas, ainda usam o bendito Excel. Mas eles esquecem que o Excel não é uma ferramenta que é específica, ela é uma ferramenta que é sensacional, mas ela serve para um monte de coisa. A área comercial, além de eu ter conhecimento técnico, eu preciso ter velocidade, eu preciso dar vazão. E eu não vou conseguir dar vazão numa ferramenta híbrida. Eu não vou conseguir dar vazão numa ferramenta que ela é estática, ela não me avisa nada, eu tenho que ir lá e preencher. Fora que eu estou sujeito a errar e muito, porque ela não tem uma padronização. Tá? Então, esse é o principal fator que faz com que as pessoas não utilizem a plataforma. E em relação ao engajamento, aqui no Agendor, em termos gerais, assim, comparando com outras plataformas, o nosso nível de engajamento ele é bem alto. Tá? Só para vocês terem noção de uma métrica nossa, empresas que passam pela implantação assistida, tá? A taxa de cancelamento delas é abaixo de 1%. Porque a equipe ela engaja. E 90% das empresas que usam o Agendor, quem indicou foi o próprio vendedor. O vendedor ele tem que entender que não tem como evoluir, não tem como vender mais sem uma ferramenta. Tá? E mais cedo ou mais tarde, essas tecnologias, ou ele vai ter que se entender como usa, ou ele vai aprimorar o conhecimento, ou isso vai ser colocado goela abaixo.
Tá? A Alpha Graphics foi uma empresa extremamente inteligente, porque entendeu a necessidade e buscou uma plataforma por usabilidade. Tá? Mas tem muita empresa que quem contrata CRM não é área comercial, é área de TI. Aí esse cara de TI vai numa empresa de software, cria um sistema extremamente engessado, e aí esse vendedor ele gasta mais tempo colocando informação no sistema, clicando em 10 botões, do que vendendo. Tá? Então, o apelo que eu faço para os vendedores é o seguinte: em algum momento vocês vão ter que usar. Cabe vocês usar uma plataforma eficiente que te apoie em vendas, ou se você ficar sabotando esse tipo de plataforma, vai ter um momento que a diretoria vai buscar uma plataforma engessada para, de fato, monitorar, que não é a ideia do Agenda. Tá? Então, vendedores, adaptem-se a plataformas de gestão de vendas, porque isso vai ajudar vocês a vender mais. Tá? Um CRM, o pilar do CRM é o vendedor, não é o gestor. Se você preenche as informações, o gestor consegue ter informação e te ajudar. Então é um ciclo. Um ajuda o outro e, consequentemente, a empresa cresce. Perfeito, cara. Exatamente. É um caminho sem volta, né? Sim. Isso mesmo. Bom, vamos lá. O Rodrigo agradece aqui. O Marco Almeida de Pinheiros coloca assim: parabéns, Gustavo. Foi bem objetivo, passou as etapas importantes para o sucesso do vendedor. Maravilha. E aí tem mais gente aqui. O Fábio Marques, que é nosso parceiro também, agradece. Espetacular, sonho de consumo, principalmente nos momentos atuais. Tem um pessoal também de Congonhas aqui, adorei o tema, ótimas dicas, bem valiosas. Marisa, obrigado, né? Show de bola. Agora eu vou abrir ao Rogério Pinho também editando agora, agradece pela participação, excelente conteúdo, concorda plenamente com a necessidade dessa ferramenta, pessoal de Campinas também elogiando, bacana. Vou abrir agora aqui para o Michel, que está fazendo monitoramento aí nas outras nas redes sociais, tá? Michel, temos alguma interação aí para passar para o Gustavo? Fala, Fernando. Temos sim. Gustavo, mais uma vez, cara, obrigado pela atenção, pela parceria aí. O Rodrigo falou bastante e é muito bom ter parceiros como o Agendor que ajudam a gente não só em treinamentos, mas em ferramentas que ajudam a gente a ser mais produtivos também. Quando você falou da parte de base de dados, teve alguns comentários no Facebook, tá? Por exemplo, o Carlos comentou que a base de dados é o coração da empresa. Por isso tem que tratar bem, e aí mandou alguns coraçõezinhos quando você falou sobre cuidados com base de dados. Teve a Karen também que falou que agora todos os vendedores têm tempo de organizar as suas bases de clientes. E agora é a hora de você poder otimizar ainda mais o seu sistema. No Instagram também teve um comentário particular da Mara, quando você falou de home office, que ela falou que nunca trabalhou em home office e a experiência está sendo ótima. Porém, ir para a empresa faz muita falta, tá bom? Obrigado mais uma vez e, cara, o Fernando deve ter mais comentários aí contigo. Chegou agora também, só aproveitar, no Instagram também, que colocou muito bom e ótima oportunidade de usar esse tempo que temos para adquirir conhecimento. Valeu, equipe, pela compartilhar conteúdos novos, tá bom? Só aproveitar, Joel, todo dia a gente tem novas lives aqui ao vivo com vários parceiros, então tanto no Instagram quanto no Facebook, fique à vontade para convidar amigos, clientes e parceiros, tá bom? Maravilha, Michel. Bom, só tem mais um comentário aqui, acho que é Luana Flor. Para mim, a principal vantagem é realmente o Agendor avisar o vendedor sobre os retornos. Isso realmente é uma funcionalidade muito boa. A quantidade infinita de informações que conseguimos alimentar dentro do sistema. Já trabalhei com Agendor e sou fã. Cara, sensacional. Agradeço muito aí os comentários positivos. E, pessoal, o que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Como eu disse, o Agendor não é uma empresa de software. Tá? A gente tem um produto, que é a plataforma CRM, mas a gente tem o nosso blog também. E o nosso blog ele é referência no Brasil, tá? Em termos de assuntos relacionados à área comercial. Então, a gente tem parcerias tanto com a MBC Coach, Instituto de Vendas, a gente cria vários conteúdos que são muito importantes para vocês. Tá? Então, aproveitem esse tempo. Tem webinars como esse que a gente participou agora, tem conteúdos lá no blog que são muito ricos. Tá? Então, desde conteúdos, entre aspas, mais motivacionais e conteúdos técnicos. Tá? Inclusive, nessa apresentação, eu troquei alguns nomes que estavam em termos em inglês, deixei em termos em português para ficar mais claro. Tá? Só que quanto mais a fundo a gente entender sobre os temas, mais a gente evolui. Tá? E um bom vendedor não é o cara que tira pedido. Um bom vendedor é um cara que estuda e estuda sempre. Tá? Eu costumo até fazer uma comparação entre vendedor e médico. Né? Médico estuda a vida inteira, vendedor também. Não negligenciem a profissão de vocês. Tá? Se não houver vendas, não existe empresa. Então, deem valor à profissão de vocês, foquem, aproveitem esse tempo para evoluir cada vez mais. Legal, Gustavo. Obrigado aí pela participação mais uma vez.
Só alguns últimos comentários aqui. O franqueado Walter Vires aí de Pinheiros coloca, cara, que adorou a falar das etapas de vendas, né? Um dos grandes pecados é quando o vendedor pula, né, uma etapa. E é isso, tá, cara? Obrigado a todos pela presença. Obrigado, Gustavo, mais uma vez. E tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.